Presentes à mesa, doutora Ellen Caires, que irá conduzir esta mesa com o debate Desafios da Defensoria Pública no novo CPC. Presentes também doutor Roger e doutor Cirilo, que teremos agora a apresentação dos seus currículos. Doutor Roger Vieira Feixas, defensor público lotado na Defensoria Pública de São Lourenço, pós-graduado lato sensu em Direito Público, ex-professor na Faculdade de Direito de São Lourenço, nas cadeiras de Direito Processual Civil 1, 2 e Direito do Consumidor, integrante da Comissão da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, responsável pelo encaminhamento de relatório à Comissão de Juristas, responsável também pelo anteprojeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor. Examinador do 6º e 7º concurso da DPMG, autor da obra Mandado de Segurança da Teoria Prática, editora LTR. Uma salva de palmas ao doutor Roger. Presentes à mesa também, doutor Cirilo Augusto Fiuza Saldanha de Vargas, mestrando em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2017, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no ano de 2002, e pós-graduação lato sensu em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no ano de 2009. É defensor público do Estado de Minas Gerais, classe final, e exerce as atribuições de assessor da Corregedoria Geral desde 2014. Atuou como defensor público internacional em missão no Timor-Leste, participação no projeto de apoio ao fortalecimento do sistema de justiça de Timor-Leste, coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, nos anos de 2010 e 2011. E também exerceu, em 2015, a função de Law Clerk perante a Suprema Corte do Alabama, nos Estados Unidos, e também de defensor público visitante perante a Defensoria Pública Federal do Alabama, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito civil, direito processual civil e direito administrativo. Passamos a palavra agora para a doutora Ellen para a condução dos trabalhos. Dando sequência às atividades dessa tarde, agradeço imensamente os colegas Cirilo e Roger pela disposição e entusiasmo, né, com o tema processo civil. E a gente desejou fazer uma mesa que apresentasse aos colegas, né, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e este livro, né, que eu cheguei aí no lançamento dele no Rio de Janeiro, e a gente fez alguns contatos com os colegas lá, inclusive com o organizador, o doutor Franklin, que também é defensor. É um livro que foi elaborado por defensores públicos, e tivemos em Minas Gerais, né, 2 colegas. Então, é um momento de, sem dúvida nenhuma, ressaltar, né, a prata da casa. São 2 colegas sempre estudiosos. Doutor Roger, do meu concurso, né, que eu já conheço há muito tempo. O doutor Cirilo também, né, vinha a conhecer no gabinete, que está quase chegando também no meu concurso, né, há alguns anos aí junto à assessoria do gabinete. E agradecê-los, né, pela oportunidade, né, e como na mesa anterior eu aqui estou apenas para fazer conexão, né? Então, se a escola da defensoria nessa fase inicial puder servir para conectar os colegas, eu acredito que a nossa finalidade terá sido alcançada. Como havia prometido, vou chamar a Tiffany. Pode ser, Tiffany? Sem atrasar mais também os colegas aqui, mas a Tiffany vai fazer aí, ela está na coordenadoria de capacitação. Tem que Bom, vai ser rapidinho. Eu falo que a Ellen me deu 30 segundos, então vai ser bem rápido. Se vira nos 30. É porque a gente queria aproveitar hoje o dia 19, até para a gente dizer que este ano a gente pensou em fazer um pouco diferente, né? E agora eu estando
à frente da coordenação de projetos, junto com a experiência da doutora Ellen na escola. Então, hoje, dia 19, a gente está fazendo a abertura do 5º concurso de práticas exitosas. Então, na Semana da Defensoria, a gente optou por fazer a abertura desse concurso, até para que a gente possa fazer a divulgação, contar com o apoio de vocês. A gente tem colegas aqui, né, Roger, que tem excelentes práticas, aqui também Cirilo, o pessoal do interior, a Cleide, que eu sei que sempre participa também. Então, a gente conta com o apoio de todos, Lourenço, né? Estou vendo aqui várias pessoas que podem muito contribuir. Esse ano a gente traz 2 novidades. A primeira delas é que a gente vai lançar a 3ª categoria, que além do práticas exitosas e teses jurídicas, a gente vai lançar a categoria das práticas comunitárias, que é para a gente trazer a comunidade para a Defensoria Pública. Então, a gente vai lançar esse concurso e também vai contar com a divulgação, direitos humanos, né, as áreas cíveis, para divulgação nas comunidades, tanto entidades como pessoas privadas, a trazer as práticas para dentro da Defensoria Pública. E a segunda novidade é que os primeiros colocados dos práticas exitosas e teses jurídicas vai ganhar uma vaga para as práticas exitosas do Congresso Nacional. E nessa uma vaga está inclusa a inscrição, a diária e a passagem. Então, é uma forma também da gente incentivar os colegas de Minas a participarem do concurso de práticas exitosas da Defensoria Pública de Minas Gerais. Muito obrigada. Tiffany, fala para mim 2 números. A gente vai fazer a inscrição aqui, estão organizados conforme a ordem de inscrição, os colegas que se inscreveram para o IBC CRIM, né? Então, vamos lá. Riane Soares Lopes. Qual que é o outro? Neuza Guilhermina Lara. Agora eu vou pedir para os colegas aqui, eles não estão vendo. De 1 ao 45. Camilo Ângelos. A gente vai, estou vendo aqui que a gente vai ter que fazer, como foi prometido, ofertada a vaga, a pessoa tem que estar vinculada a uma área criminal, né? Estou falando isso porque eu já vi aqui algum colega que não está, mas aí a gente vai fazer um número acima e fica por essa ordem. Então, só para, em primeiro lugar, Riane. Segundo lugar, Neuza. Terceiro lugar, Camilo. Roger. 37. Luiz Antônio Barroso. Lula, Tribunal do Júri, com certeza, da área criminal. E vou sortear alguns suplentes. Vamos lá, o Glauco. Número de 1 a 45. Eliane de Varginha, colega Eliane de Varginha. Só não esqueci a ordem aqui. Esse aqui é o 4. Cleide, mais um. Número 30. Bruno Braga. Ok. Aí a gente sorteou 3 e geralmente tem alguma desistência e ficam os demais de suplentes que a gente vai fazer a revisão se algum deles não está atuando na área criminal. Passa a palavra para o Cirilo. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar todos os colegas defensores públicos e as colegas defensoras pelo Dia do Defensor Público. Hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu completo 12 anos de casa. Passa rápido, né, Glauco? E é uma trajetória de muitas histórias sensacionais, muito aprendizado. Eu espero poder passar assim, parte dessa experiência para os meus filhos, que eu aprendo aqui diariamente com os assistidos e com as lutas diárias na instituição, é absolutamente fantástico. Eu tenho muito orgulho de ser defensor público.
O que eu percebo em relação à defensoria é que a defensoria luta no contrafluxo, caminha no contrafluxo do status quo, do capital, e sofre com uma necessidade de se provar constantemente, né, no sistema de justiça, que outras instituições não passam por isso. E eu tive a oportunidade de ver essas dificuldades de se provar no sistema de justiça, não só aqui no Brasil. Aqui já é difícil, eu trabalhei no Timor, a realidade brasileira ela se transporta para o outro lado do mundo, em que você tem a defensoria tratada de uma forma, o Ministério Público e a magistratura de formas completamente diversas. Nos Estados Unidos nem se fala, nem tem defensoria pública estruturada. Então, eu acho que o problema é justamente esse da defensoria estar sempre nessa guerrilha contra um sistema perverso, porque o defensor ele é o porto seguro. A Andrea sempre usou essa expressão, eu adorava, o porto seguro do cidadão invisível, né? O invisível ele tem voz aqui. Isso não, para quem manda, os donos do poder, isso não pega bem. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo de guerrilheiros. Vejo vários aqui do meu concurso. A doutora Cleide, que foi, inclusive, do meu curso de formação aqui, há 12 anos, passam muito rápido. E, assim, o Rony estava comigo no 4º concurso e tem sido uma trajetória sensacional. Agradeço, sinceramente, a colega Ellen por viabilizar a divulgação do nosso trabalho aqui. Essa obra de processo civil pode parecer, inicialmente, que é uma análise da defensoria pública no novo CPC. Na verdade, não. Na verdade, é uma análise do novo CPC sob as lentes dos defensores públicos. É interessantíssimo, porque tem participação de defensor do Brasil inteiro, colegas com as mais diferentes visões institucionais, e eu tive a honra de participar e expor algumas reflexões minhas no campo probatório, que eu acho que é um tema fascinante dentro do processo civil, e espero que os colegas gostem e gostem das minhas reflexões. E eu vou fazer aqui uma abordagem muito breve sobre algumas coisas que eu coloquei no meu artigo, que trata, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem, hoje em dia, passados um ano e 2 meses da entrada em vigor, em vigência do novo CPC, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, nós temos, eu acho que, muito mais perplexidades, muito mais dúvidas do que certezas em relação ao novo CPC. Eu seria, assim, extremamente apressado em dizer que tal e qual mecanismo presente no novo CPC funciona ou não funciona, é ruim ou é bom, etc. Fazer um julgamento, assim, eu acho que é muito prematuro para fazer julgamento sobre o funcionamento de certos institutos do novo CPC, mesmo aqueles que representam mera regulamentação constitucional dentro do texto do novo CPC. A exemplo dessa parte dos princípios constitucionais, que essa primeira parte do novo CPC, princípio de contraditório dinâmico, cooperação, etc. Parte da fundamentação idônea do 489, isso tudo, a parte dos honorários, é bom lembrar que o novo código ele captou muita coisa do Estatuto da Ordem, muita injustiça contra os advogados, e não tem nada, isso não é novo no novo código. Isso, no meu entender, isso é mera regulamentação do que já estava aí no sistema. Então, hoje, falar em proibição de decisão surpresa do artigo 10º, contraditório dinâmico, isso tudo está no texto constitucional e foi absorvido, no meu entender, pelo novo CPC, e o que eu acho que representa, de fato, uma inovação é o IRDR e essa concretização ou operacionalização de um sistema de vinculação a precedentes. Isso, de fato, eu acho que representa Acho que o núcleo do novo código é justamente essa questão de vinculação a precedentes, uma importação norte-americana,
que eu não tenho a mínima ideia se vai funcionar ou não, com independência dos magistrados, controle difuso, e, enfim, são muitas discussões, não é tema aqui do meu artigo, mas só fazendo uma análise breve do que eu acho que é novo e que não é novo. Então, negócios jurídicos processuais são novos? Não, não são novos. Eu já tinha vários negócios processuais previstos no sistema. Então, eu acho que a gente tem uma discussão hoje, por exemplo, a Anamatra, ela tentou barrar de todas as formas possíveis com a Dilma, que a Dilma vetasse um dispositivo constante no artigo 489, que estabelece os requisitos da fundamentação idônea. Então, lá no 489, tem que o juiz tem uma disposição expressa, no sentido que o juiz tem que analisar todos os fundamentos, todos os argumentos das partes para proferir decisão. Isso é um pesadelo para 99% dos juízes, porque eles não querem ter esse trabalho e tem aquela jurisprudência consolidada no STJ e no STF, no sentido que o juiz não tem que analisar todos os fundamentos para poder decidir. Então, é um absurdo completo. O que a Anamatra vai e diz numa nota? Ela tentou vetar esse artigo de qualquer forma com a Dilma, não logrou o êxito, e divulga que o novo CPC é o Código dos Advogados. Código dos Advogados, né? E por outro lado, nós temos vários advogados, assim, escritores, autores de direito que são advogados, que entendem que o novo código representa um grande empoderamento de juízes, indevido, através do sistema de vinculação a precedentes. Então, nós temos a discussão para todos os lados, e a questão não é saber, eu acho que assim, eu preparei uma pergunta provocativa, eu até coloco isso no meu artigo, a questão não é saber se os institutos são eficazes ou não, porque é muito prematuro para saber disso. É saber, eu acho que uma pergunta crucial que deve ser feita é a seguinte: precisávamos de um novo CPC? O Código de 73, o Código Buzaide, não era suficiente para se alcançar a tão falada efetividade processual? É uma pergunta que eu acho que merece ser feita, porque eu, particularmente, tendo a entender que não precisávamos de um novo código. Mas eu vou expor aqui alguns argumentos afirmativos. Por exemplo, o argumento da sistematização. O Código 73 vinha sendo fraturado desde as mini-reformas de 94. Então, nós tínhamos absurdos, coisas estranhíssimas no Código passado, que a gente tinha o seguinte: um processo cautelar autônomo, com requisitos próprios das cautelares de natureza securatória, como arresto, sequestro, etc., requisitos específicos dessas medidas, e outros requisitos da tutela antecipada, que davam a entender, a tutela antecipada prevista no 273, dentro do processo de conhecimento, e dava a entender o seguinte, que existia uma cognição mais profunda para se conceder tutela antecipada, ou uma menor cognição para se conceder uma medida cautelar típica. Ora, o novo CPC, em excelente hora, né, veio e acabou com essa distinção, e sob a rubrica da tutela provisória, unificou os requisitos. Então, a execução, por exemplo, ela é completamente fraturada, né? Ela vinha sendo fraturada desde 94, autores como Dinamarca lançavam livros Reforma da Reforma, e ficávamos aí nesse cipoal de normas processuais, tentando entender, todo mundo fingindo, né, que sabia processo civil e tocando a vida, né? Não sei se os juízes estavam sabendo muito o que estavam aplicando. Do ponto de vista de sistematização, o novo código, com certeza, avançou, isso não há dúvida, e de sistematização desse microsistema de resolução de demandas repetitivas, ou isomórficas, né? Como o IRDR, os recursos especiais repetitivos, extraordinários, a repercussão geral nos recursos extraordinários. Isso veio operacionalizar esse sistema que o tempo vai dizer se funciona ou não funciona. O que não vem ao caso, para mim, para que eu trate sobre isso agora, né? Agora, a posição negativa, no sentido de que não precisaríamos de um novo CPC,
tem vários fundamentos para eu achar que não precisávamos. O primeiro dele é o seguinte: a gente não muda costumes com lei. Isso aí, o brasileiro tem um fetiche com lei, que é uma coisa absurda. Quando a coisa não está funcionando, ele pensa assim, vamos revogar essa lei, vamos trazer uma lei nova, editar uma lei nova que vai resolver todos os nossos problemas. Esse fetiche da lei se aplicou mais uma vez em relação ao novo CPC. O Luiz Fux, vale a pena dar uma lida na exposição de motivos, com muita calma na exposição de motivos do novo CPC, ele atrela, o Luiz Fux ele coloca uma coisa interessante, ele atrela o conceito de efetividade processual à celeridade, rapidez, exclusivamente a questão de rapidez dos trâmites processuais. Inclusive, o Luiz Fux declarou que, de forma assim, absolutamente esotérica, né, que o novo CPC iria reduzir em 50% o tempo de tramitação dos processos. Isso não faz nenhum sentido, porque não tem nenhum estudo prévio, o novo CPC não foi precedido de nenhum estudo prévio que pudesse gerar uma afirmação tão categórica e esotérica como essa, né? E o problema da efetividade processual é muito mais complexo do que falar em questão de celeridade. Efetividade processual é conciliação de dois valores aparentemente antagônicos, que são, de um lado, celeridade, ou melhor dizendo, duração razoável dos processos, e, de outro lado, segurança jurídica. A gente tem que achar uma forma de conviver com esses dois valores. Falar em efetividade só do ponto de vista de celeridade é querer do judiciário uma eficiência meramente quantitativa e não qualitativa. Essa é a maior crítica de vários autores que questionam essa questão da vinculação a precedentes. Querem que o judiciário produza em massa. Essa produção em massa de decisões sem o devido valor ao contraditório, devida fundamentação, análise dos argumentos, etc. e tal, do 489, parágrafo 1º, isso a gente tem que pensar que não vai funcionar. Essa celeridade pura e simples não funciona. E tanto é que lei não muda costume, como de fato não tem mudado, passados 1 ano e 2 meses, né, tudo continua como estava. O STJ e o STF continuam ignorando a regra do 489, parágrafo 1º, inciso 4º, reiteradamente. Em relação ao artigo 10º do novo CPC, que trata da proibição da decisão surpresa, o famoso contraditório dinâmico, né, que proíbe o juiz de decidir sem qualquer... redigir a fundamentação dele sem dar às partes a oportunidade de influenciar na decisão previamente. Eu me deparei aqui com os enunciados da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, que chama Infam. E essa infame Infam expediu aqui uns enunciados, e o terceiro me causou perplexidade aqui. Eis o teor do enunciado da Infam. É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Ora, é uma brincadeira, né? Porque o juiz, então, isso está querendo dizer que o juiz, lá no despacho saneador, antes de entrar na fase de produção de provas, ele já anteviu o resultado e vai se comportar analisando e levando em consideração os argumentos que vão embasar ou não aquele resultado que ele viu previamente. Então, isso aqui é uma vergonha. E o que os tribunais estão fazendo? Eles estão editando aí súmulas ou enunciados, o TRT é mestre em fazer isso, simplesmente contornando o novo CPC. Então, não adianta nada a gente ter regras maravilhosas de processo, de proteção do contraditório, fundamentação, garantia das partes, se o próprio Poder Judiciário quer tangenciar essa norma, né? Então,
O segundo argumento que eu gostaria de tratar com vocês, que eu acho até que é mais contundente. O próprio CPC ele fez inovações que atentam contra a ideia de celeridade, completamente. Então, eu vejo assim, a nova sistemática do agravo de instrumentos. Isso é um absurdo total, né? O 1015, houve uma importação da sistemática do recurso em sentido estrito do Código de Processo Penal, tornando viável a impugnação de apenas alguns tipos de decisões interlocutórias. Ou seja, então, a gente está convivendo com um problema real aqui na Defensoria, em que os colegas se deparam com erros em procedendo no curso do procedimento, juízes violando aí princípios constitucionais, só que ele não consegue recorrer, ele se valendo do 1015, ele não consegue fazer o recurso porque o problema, a interlocutória, a decisão interlocutória nula não se enquadra num daquelas hipóteses expressamente previstas em número exaustivamente pelo legislador. Então, o que tem a se fazer nesses casos? Impetrar mandado de segurança, utilizar correição parcial ou miguelizar, usando o inciso 1º, que fala que a decisão que afetar o mérito. Então, você tenta inserir tudo aquilo ali, você tenta traçar uma argumentação no agravo, falando que a questão tem a ver com o mérito da causa. Se não for assim, se impetrar mandado de segurança, a questão gera toda uma celeuma processual que vai atrasar em muito o trâmite do feito. Porque houve extinção aí houve a extinção do agravo retido, né? As questões não precluem, mas só vão ser arguídas em sede de apelação, se não há uma hipótese prevista no rol do 1015. E o pior, a nova sistemática do agravo fomenta a chamada nulidade de algibeira. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando a gente se deparava com alguma nulidade no curso do procedimento, você fazia a interposição do agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça já vinha e saneava a questão ali e seguia com o procedimento. Agora, se a situação não se enquadra no rol exaustivo do 1015, você tem que guardar a nulidade no bolso para arguir ela só em sede de apelação. Sendo que aí o Tribunal de Justiça vai sanear lá na frente e voltar o procedimento todo, dependendo de onde for, retorna tudo ao início. Me parece que é um absurdo total. Então, o próprio Código traz inovações que atentam contra a ideia de celeridade. Então, o Luiz Fux ele errou desde a premissa dele, de que reduziria em 50%, até os próprios institutos, que muitos, nem compensa falar, não dá tempo de falar aqui sobre tudo que me parece equivocado, mas a gente tem um sistema que, em princípio, não vai trazer celeridade nenhuma, vai trazer lentidão. Se pensarmos, por exemplo, o PJE. Me falaram outro dia, eu não sei se é verdade, que um despacho eletrônico, o juiz gasta mais tempo dando um despacho eletrônico do que um despacho escrito. Então, onde está a razão de ser aí, toda essa mudança de paradigma, tudo, isso está valendo a pena em termos de celeridade? Se pensar, são reflexões a serem feitas, né? E eu gostaria nessa breve exposição aqui, de falar sobre um vínculo que existe. O novo CPC ele faz um vínculo entre contraditório, instrução processual e fundamentação das decisões. O novo CPC, de forma muito positiva, ele acolheu uma forma de contraditório, o contraditório dito pela doutrina como tridimensional. Há um voto muito interessante do ministro Gilmar Mendes, foda citar o Gilmar Mendes aqui, mas ele tem um voto muito bom
no mandado de segurança 24268 de 2014, em que ele trata do contraditório sobre três perspectivas, né? Primeira perspectiva seria o direito à informação, ou seja, o juiz tem a obrigação de informar as partes, manter as partes informadas sobre questões sensíveis ao longo do procedimento. Isso está diretamente ligado ao princípio da cooperação e à própria noção de duração razoável do processo, já que o juiz tem a obrigação de fazer com que as partes superem óbices existentes no curso do procedimento. Eu vejo que esse viés do contraditório está muito ligado ao princípio da cooperação no artigo 6º. O contraditório pode ser interpretado também como direito de manifestação da parte para que exerça poder de influência. Aqui, se analisarmos o conteúdo do artigo 369, que trata da prova, ele fala que prova é meio de exercer influência sobre a convicção do julgador. Então, esse viés do contraditório como poder de influência, o novo CPC ele ampara, ele resguarda esse contraditório dinâmico em várias partes do texto. Artigo 10º, o 369, e por aí vai. Eu coloco no meu artigo várias passagens do Código em que esse contraditório, como direito de manifestação, é albergado. E o terceiro, aliás, só fazendo uma observação, que se analisarmos o conceito de contraditório em qualquer manual de processo civil da década de 90, eles vão definir contraditório como bilateralidade de audiência. Está completamente ultrapassado esse conceito de contraditório, porque o contraditório como poder de influência é muito mais abrangente do contraditório como mera bilateralidade de audiência. Basta pensar que o curador especial, o defensor atuando como curador, se ele não tiver condições de produzir prova a respeito das alegações que ele lança em contestação, ele vai ter apresentado contestação por obrigação legal, vamos ter bilateralidade de audiência, sem poder de influência. E eu via muito isso lá em Contagem, quando eu atuava, que eu tentava produzir prova contábil em vários processos e o juiz negava sob o esdrúxulo argumento de que o Estado não era obrigado a custear perícia gratuita para quem não é comprovadamente carente. Essa é uma deturpação total do conceito, da finalidade do curador especial, etc. E tal. Então, há uma diferença muito grande entre contraditório como bilateralidade de audiência e contraditório como poder de influência. E há vários outros exemplos sobre isso também que eu coloco no meu artigo, aqui no texto. E, por último, nós temos aí o contraditório como direito de ver os argumentos considerados na decisão. É justamente o que dispõe o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, que vem, como eu disse anteriormente, vem sendo reiteradamente desobedecido pela jurisprudência do STJ, pelo STF, e dificilmente vai ser superado. Como eu disse, a prova é justamente uma forma de influenciar, instrumento de influência na decisão judicial, e, por fim, a decisão tem que espelhar, a fundamentação legítima é aquela que espelha, leva em consideração efetivamente os argumentos das partes na produção e na análise de prova e se justifica. Na verdade, o professor Barbosa Moreira coloca de uma forma muito interessante, no seguinte sentido, que fundamentar significa o Estado se justificando. Então, nós podemos entrelaçar esses três direitos: direito ao contraditório, direito à prova e direito à fundamentação jurisdicional idônea. Então, são essas as questões, essas questões fazem parte de um dos itens que eu abordo no artigo constante na obra. Tem muitas outras coisas que vão ser aprofundadas, que eu aprofundo no artigo, e que não teria como aprofundar nesse momento sem me delongar de forma indevida. Então, agradeço muito a todos pela atenção, agradeço novamente à colega Ellen,
e muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Agradeço pela permanência dos colegas. Queria registrar que hoje é um dia muito especial por estar aqui na sede da Defensoria Pública, né? Essa sede já com prazo de validade, né? E que hoje também eu consegui um feito que eu reputo, estou muito feliz, fiquei sabendo agora há pouco, tem um irmão que fez um concurso para dar aula de violino na Universidade Federal do Acre, está lá há 3 anos, ele criou uma camerata de cordas, onde os alunos dele montaram uma mini orquestra, e hoje eles vão se apresentar no evento da Defensoria Pública do Acre. Né? Eu sugeri lá e foi aceito, e ele vai se apresentar lá. Então, é alguém tratando da vulnerabilidade sob outro aspecto, não necessariamente em termos de justiça, do judiciário, mas uma justiça social. E sobre o livro que o Dr. Cirilo mencionou, tive o prazer de poder escrever um artigo, e dentre todos os que escreveram, eu sou o único que não tem um trato doutrinário. A minha perspectiva é aquela do front, do dia a dia. Né? Não tenho formação acadêmica de mestrado, doutorado, sou soldado do dia a dia. E ali eu abordei um tema que me fez refletir muito, que é sobre a formação, suspensão, a extinção e a interrupção do processo. As minhas maiores ansiedades na Defensoria Pública foram as minhas maiores frustrações, que foram discussões coletivas que foram quase que ineptas, indeferidas, e depois de anos que elas voltaram a serem reabertas e o trâmite começou a se iniciar. Então, eu me preocupo muito hoje a respeito dessa questão de formar a demanda, mantê-la viva e ter um julgamento honesto, no mérito, né, que é o mais importante. Então, dentro desse tema que foi abordado ali, o que mais eu achei interessante, para poder falar, porque ele também tem uma carga teórica ali, é sobre a interrupção do processo que o novo CPC permitiu, naquelas circunstâncias onde o réu, ao ofertar a sua defesa, que agora tem o chamamento único de contestação, né, mas no seu corpo cabe outras modalidades de defesa, permite você arguir a impossibilidade da oferta de defesa pela situação que lhe causa um cerceamento de defesa, a exemplo de um número excessivo de réus. Eu estou com um caso desse na comarca, onde, numa postagem ofensiva, um cidadão ofendeu uma médica perita do INSS. E aí, o tribunal do Facebook foi curtir, alguém remendou uma situação em cima, e é uma ação onde tem 45 pessoas acionadas. Segundo a advogada, foi uma forma dela estancar essas pessoas, de pararem a perpetuar essa manifestação, ou seja, clicou, vira réu. Né? Então, é uma ação que, ao momento da audiência, a gente vai, né, tentar viabilizar aí que ela seja fracionada, né, para que os nossos assistidos sejam fracionados dessa demanda, para que a gente possa estar atendendo eles de forma a não prejudicar a defesa, porque são vários réus e isso vai tornar o processo, o seu manuseio muito prejudicial. Como o doutor Cirilo disse, lei não muda cultura, né? E nós temos realmente essa necessidade de lei. E hoje foi dito aqui que, na verdade, desde a Constituição de 88, a Defensoria Pública já tinha essa perspectiva de poder atuar de forma coletiva. Né? E o interessante é que nós, defensores públicos, quando pensamos em questão coletiva, a gente pensa em ação civil pública, mas ela é um dos instrumentos hábeis a discutir uma questão coletiva. A questão coletiva é muito mais do que isso, muito mais do que a ação civil pública. Né? E o interessante disso é que o novo CPC, né, ele era uma roupa de festa junina, cheia de retalho. E agora ele virou um corpo único, né, cheio de design e maquiagem. Mas que ainda tem ali, né, institutos que foram extintos, né, outros que foram incorporados ganharam forma, e outros antigos. Né. Então, o grande detalhe, o desafio da Defensoria Pública, penso eu, diante do novo CPC, é uma mudança de cultura. E eu falo isso não como se eu pudesse falar assim, porque lá no MP já faz, na advocacia já faz, na magistratura já faz. Não, ninguém entrou no clima do CPC novo. Ninguém entrou no clima ainda. Tá? Stand-by. Né? E todo mundo fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Só que os agentes do poder econômico viram. E estão ali, freneticamente, os tribunais superiores, cavando decisões e questões
que tem efeitos coletivos para vincular, né, à instância jurisdicional inferior. O artigo 927 dá o rol das demandas ali que podem ter efeito vinculante. Então, é muito interessante a Defensoria Pública se ater, né, a esses detalhes. E no novo CPC, ele trouxe lá os chamados os equivalentes jurisdicionais, né, como a mediação, a conciliação e, como uma última rácio, a judicialização. Então, é uma situação que a gente tem que lançar mãos para poder evitar o que eu chamo de escalada de conflitos, né? É uma forma que a gente tem que atuar de forma interdisciplinar. Eu confesso que não saberia editar como poderia ser feito isso numa capital, mas no interior eu me aliei aos CREAS, aos CRAs, ao Conselho Tutelar, aos PROCONs e os órgãos de controle de diversas temáticas, né, para que a gente possa atuar de uma forma a solucionar a demanda no seu nascedouro, resolver o problema. O doutor Gregório disse aqui sobre uma questão do MP ser parceiro da Defensoria Pública. Ele pode sim, e o Alexandre Freitas Câmaras, que hoje é desembargador do Rio de Janeiro, deu uma solução interessante. Poderia sim o Ministério Público ficar atuando de uma forma a exigir que o próprio poder público use o seu poder de fiscalização para averiguar situações irregulares e, consequentemente, com ações de improbidade administrativas e ações penais, e a Defensoria Pública atingir naqueles casos de repercussão social. Essa seria a situação viável, né? E naquele espaço que fosse duvidosa a atuação da Defensoria Pública, pudesse fazer algo em conjunto, né? Uma amiga promotora de São Paulo me disse que toda demanda em que ela maneja, previamente ela notifica o poder público. Olha, você tem como fiscalizar isso. Resolva, porque se você não resolver, eu vou entrar para resolver o problema e vou adicionar para a improbidade. Isso é uma forma de estimular o agente público a tomar frente dos problemas, porque o agente do poder econômico também integra hoje os órgãos de controle, de Anatel, ANEEL, etc. e tal, né? Então, é uma forma do Ministério Público poder atuar com a Defensoria Pública, né? Eu estava em tratativas com o membro do Ministério Público para poder ofertar a constelação familiar na Defensoria Pública, que é uma das técnicas de solução extrajudicial também. Mas ela pressupõe voluntariedade, né? E dependeria de uma estrutura, o qual não tem, mas é uma situação que a gente pensa em também ofertar. Então, buscar, né, na perspectiva do novo CPC, ofertar esses equivalentes jurisdicionais. Isso não é fácil, porque tentar compor uma controvérsia traz um esgotamento para o agente público também. Mas ofertar para aqueles que vocês sintam que precisem. O defensor precisa ser como um camaleão, ficar da cor da necessidade do local também. E você percebe quando é uma pessoa que quer ser ajudada, e quando é uma pessoa que quer criar um karma infinito. Podemos também, né, abraçar o mundo. E, nessa perspectiva extrajudicial também, do novo CPC, não só essa questão dos equivalentes extrajudiciais, né, os equivalentes jurisdicionais, é importante, porque eu vejo na prática, como foi dito aqui também pelo Gregório, que muitas vezes soluciona o processo, mas não soluciona o problema. E eu vejo isso na área de família, por exemplo, né, que também está dentro do novo CPC. Às vezes você faz um acordo na audiência forçado pelo juiz, né, que é como você comer miojo às 11 horas da noite, mata a fome, vai dormir logo, vai dar uma zica no corpo rapidinho. É aquele acordo mal feito. A pessoa no outro dia não cumpre, aí busca ali de uma forma rever, não é aceito, inicia-se um litígio em que o sujeito não quer pagar a obrigação, inicia-se uma alienação parental, consequentemente força uma Maria da Penha, consequentemente o cara tenta forçar, ele é preso, responde uma ação envolvendo a Maria da Penha e uma ação penal, e a PM fica feliz porque tem a foto botando na manchete policial. O sujeito é bandido? Não é. É porque foi feito um acordo mal feito, mal solucionado lá. E isso movimentou diversas áreas do sistema de justiça como um todo. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, que eu passei a ter também, por estar numa comarca há literalmente 8 anos, onde grupos familiares que eu atendia com crianças pequenas, hoje eu vejo essas crianças, agora adolescentes, entrar na sala do defensor criminal respondendo tráfico, furto, roubo. Vai resolver o problema de todos? Não vai. Mas, com certeza, sempre há um que poderá ter acesso a esse serviço interdisciplinar e vai poder sair dessa rota triste, né, que parece ser a regra no nosso sistema. Então, é uma preocupação extrajudicial que a Defensoria Pública tem que ter. Também do negócio jurídico processual, como o doutor Cirilo disse,
né, que já é antes do novo CPC, a exemplo do foro de eleição, mas que agora nos permite, a depender da situação, se tivermos contatos numa situação pré-processual, de regrar as normas processuais de uma eventual demanda que pode vir a eclodir caso não seja cumprido o acordo. Inclusive, a depender da matéria, se for disponível, estabelecer o trâmite da demanda em instância única, as partes suportando aquilo que convencionaram, né? Isso é uma situação que talvez a advocacia particular, por conta de ter mais disponibilidade, etc. e tal, vai tomar frente, mas é uma coisa que a Defensoria Pública também pode fazer. O doutor Cirilo também falou aqui do curador especial. Estava numa audiência e envolvia uma investigação de paternidade pós-mortem, e eu era curador especial. E a autora não tinha como fazer prova, eu era curador especial. Eu sugeri para ela, a hora que a juíza da sala pede para ela fazer exumação do corpo, né? Então, ela pediu, a juíza negou. A juíza saiu de novo, então vamos fazer um negócio jurídico processual. Ambos queremos a prova, né? Queremos a verdade real, não é a verdade formal do processo. Então, pedimos, e a juíza falou, vocês não são juízes, vocês não decidem. Mas isso é uma situação que nós podemos sanear o processo estipulando a prova que queremos, está no novo CPC. Foi aceito, né? Aceito com aquela vontade de indeferir, mas foi aceito. Um agravo de todos os envolvidos na demanda, obviamente que o tribunal iria conceder, né? Junto com o Ministério Público ainda. Então, é uma forma que a gente tem de regrar o jogo processual de acordo com a vontade das partes. É uma tônica também que a Defensoria Pública pode dinamizar, né? E já utilizando essa palavra, como tem um artigo do doutor Cirilo aqui, uma situação interessante. Se nós passarmos a usar essa tentativa de solução extrajudicial, né, nós já poderemos pedir, caso necessário judicializar, que já não ocorra a audiência do artigo 334, com aquilo que o professor Marinoni disse, é o tempo morto do processo. Ou seja, se nós já exaurimos um ator do sistema de justiça, já exauriu a possibilidade de conciliação, por que entre a distribuição até a audiência teremos que esperar um novo contato com a mediação ou a conciliação, o que seja? Principalmente porque a gente sabe que não é juiz que faz, né? E principalmente quando o juiz comparece para fazer esse tipo de atendimento, a gente sabe que até piora a situação. Então, é uma perspectiva também da Defensoria Pública ter uma prova pré-constituída da necessidade da audiência e, a depender da situação, já postular de imediato a inversão do ônus da prova, que não depende da matéria de direito material, mas que está no novo CPC, lá no seu artigo 373, parágrafo 3º, que se chama, na segunda doutrina, de dinamização do ônus da prova, né? Então, é algo a se pensar. E a grande preocupação diante do novo CPC, quer queira ou quer não, é que ela é baseada no sistema de precedentes. E, como eu disse aqui, a atuação coletiva é muito mais do que a ação civil pública. Se você manejar uma ação de natureza objetiva, né, e no caminhar dela, e de uma primeira instância, de uma segunda, chegar no STJ e ela ganhar o corpo do trâmite de um recurso repetitivo, ela vai gerar uma decisão vinculante. Então, veja, uma ação individual com efeitos vinculantes. Então, é muito mais do que ação civil pública, né? Então, é importante a gente saber, como disse o Daniel aqui, que é muito interessante e necessário termos um defensor que seja um paraquedista, que é aquele que, na verdade, havendo uma discussão de sede de tribunal, vai ser jogado do avião lá de cima, cai lá naquele lugar e resolve esse problema, né? Porque hoje nós vivemos com essa necessidade da informação imediata. E quando um tribunal superior trava uma demanda para resolver o caso de forma coletiva, não tem tempo para pensar, tem que agir, né? Não tem estrutura, se vira, né? Deixa o paraquedista lá resolver. Alguém que pudesse ter um mandato, porque também é um cargo de herói. E o herói, né, ele tem sua data de validade, enquanto ser humano. Então, na verdade, é uma situação. O STJ, na semana passada, travou um recurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro no STJ, sobre a necessidade de disciplinar se há a necessidade ou não da concessão do medicamento quando ele estiver fora do rol taxado pelo Ministério da Saúde. Isso é de relevância extrema para a Defensoria Pública, né? Então, um defensor, ainda que não seja um caso de Minas, vai gerar uma decisão vinculante. Por que, então, não ter um defensor de Minas trazendo toda a pertinência dos julgados que tenha no Estado ao debate? Por que um defensor que poderia ser o paraquedista
poderia colher as informações com o núcleo de saúde e encaminhar isso para o tribunal. Então, é uma situação que o Código trouxe de formação de precedente que nós precisamos estar atuando, não só nessa via terrestre, na via judicial inferior, mas no piso superior também, né? Para poder, inclusive, como o colega falou, o embargo auricular, né? Que os grupos, poderes econômicos, fazem diariamente nos tribunais. Então, essa questão da ação individual com os efeitos coletivos é o maior dilema dentro do novo CPC, que eu acho que a Defensoria Pública tem que se preocupar. Não é só ação civil pública. Há exemplo também do caso do amicus curiae, que está presente no novo CPC, que já tinha previsão anterior e que a Defensoria Pública, de uma certa forma, em poucos estados estão atentos com essa imediatidade da necessidade de atuação. O STJ negou um habeas corpus da Defensoria Pública do Paraná, onde ela objetivava a possibilidade de um grupo de manifestantes poder estar no dia do interrogatório do Lula, no Paraná. Estava fazendo sua manifestação. E foi negado sob o argumento de que o habeas corpus, mentira, foi o STF, sob o argumento de que é uma medida para o crivo individual. Diante dessa decisão, uma ONG, né, manejou um habeas corpus pedindo, também no Supremo, para que fosse extensivo a toda detenta no regime prisional que ostente os direitos da legislação sobre a gestante, etc. e tal, possam, né, ter esses direitos, então, efetivados. Então, um colega do Amazonas, né, ele escreveu um breve artigo de 2 minutos de leitura, onde ele fala o seguinte: ora, se o STF negou o habeas corpus, né, sob o caráter difuso, dizendo que há necessidade de identificação, agora nós temos um habeas corpus coletivo, onde identifica o grupo específico que necessita da medida. Então, é uma situação que amarrou o Supremo. Se você não deu lá, você vai ter que dar aqui. Então, vejam, são ações únicas com efeitos coletivos, né, aqui na seara penal, né, mas dentro do novo CPC tem essa grande preocupação. A ação individual que é iniciada, ela pode, ao depois, cair na trilha dos recursos repetitivos, ela pode cair na trilha de análise de uma repercussão geral. Então, quando você faz a sua petição inicial, né, você não faz para você faz para todos os potenciais beneficiários daquele direito. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, inclusive de uma provocação prévia administrativa, naqueles casos que estiver necessário, para que a gente já possa demonstrar desde logo a não tentativa de solução do caso pelo potencial réu, para que possa pedir essa inversão do ônus da prova, para que a gente possa pedir a tutela de evidência, que caso comprovado o acervo documental pré-constituído já permite a concessão dessa medida, né? E a gente sabe, como foi dito aqui para o professor Leonardo, mais importante do que você alimentar o seu ego jurídico é trazer o direito da parte de forma imediata, né? Hoje, há tempos atrás, as pessoas, pelo menos quando procuravam um advogado, queriam saber quem que é o bom, hoje quer falar quem que é o rapto. É diferente, né? É lógico que o rapto que traga o direito, né? Então, é uma situação peculiar que acho que a Defensoria Pública tem que se atentar, à preocupação prévia, né, para que possa gerar uma demanda segura, por conta dela poder irradiar efeitos para todo o sistema, né. Eu estou com um caso que envolve a questão do concurso da Polícia Militar, onde em Minas ainda é exigido de forma errônea o curso superior, porque é um decreto do governador que estendeu essa dispensa do curso superior e ele ainda vale, mas a PM não cumpre. E eu tenho um caso individual que foi obtido êxito, né, está em trâmite ainda, então fica a situação. Tramita pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Não tem outros casos para converter aquilo no incidente de resolução de demanda repetitiva, até porque nesse procedimento do Juizado Especial não cabe esse instituto.
E, na verdade, vejam, é uma decisão que, ao ser obtida, se ela fosse em sede coletiva, seria para todas as pessoas a mesma situação, né? E, por um aspecto meta-jurídico aí, por que não abrir um concurso para quem tem ensino médio também? Quantas pessoas não querem estar empregadas hoje em dia? Potencializa o concurso, né? Então, é uma outra situação que a Defensoria tem que estar atenta também. Esses incidentes de resolução de demanda repetitiva, né, que ela pode atuar no tribunal, principalmente porque se os senhores forem, por exemplo, ao site do Tribunal de Justiça, os senhores irão verificar que a pauta dos temas eleitos são todos bancários. Todos bancários. Todos, praticamente, são questões bancárias. Ou seja, são por quê? Porque chegou na mesa do embargador? Também chegou na mesa dele. Mas também porque está havendo uma provocação, né, dos interesses dessa parte, que também são legítimos, né? Afinal de contas, o processo ele é dialético, para que possa ter uma decisão sobre essas demandas. Então, vejam, se nós não estivermos atentos a essa possibilidade de atuar potencializando um julgamento justo, nós estaremos mais do que nunca enxugando o gelo, né? Como diz um colega nosso, vai ser um processo au-au para lá, au-au para cá, e uma decisão figurativa, né? O grande dilema do novo CPC é isso, é que os instrumentos de natureza coletiva, eles não trazem a pertinência de quem pode trazer a ótica do aspecto social. Eles seguem a pauta meramente interna do processo. Então, nós temos que estar atento a essa situação para que a gente possa estar intervindo nessas situações. Então, eu queria deixar eu digo, uma preocupação, né, por conta de que a Defensoria Pública ela é muito mais do que a ação civil pública, né? E o novo CPC, ele trouxe inúmeros instrumentos de ações individuais com efeitos coletivos, cujas decisões que estão sendo objetivas não estão analisando essa repercussão social, mas meramente os interesses econômicos, né, desses que criam esses expedientes. Então, é algo a se pensar, né, é algo a se refletir, e principalmente para que a gente possa ter, não sei se isso, na mudança aí de deliberações, aí, defensores que têm esse aspecto móvel, que possa coletar informações no núcleo específico, extraindo esses dados e levando a julgamentos, né? Principalmente para que a gente possa marcar presença, né, nesses julgamentos, potencializando a justiça deles, né? Então, seria essa a minha, poderia dizer inúmeras outras coisas sobre o novo CPC, mas fica essa a minha preocupação sobre esse aspecto, né, de analisar as demandas individualmente, mas se atentando aos efeitos coletivos que ela pode gerar. Inclusive, eu escrevi um artigo no sentido de que o defensor, ao perceber uma situação dessa natureza, ele teria que fazer igual o agente de endemia que faz a notificação de doença compulsória por órgão específico. Porque se eu me deparo com uma situação consumerista que eu vejo que irradia efeitos, eu deveria notificar o núcleo para que ele pudesse tomar ciência, né? E, a partir daí, tomar uma medida estratégica para que pudesse ser mais eficaz, né? E registrar também que, na verdade, muitas das vezes, quando a gente faz uma análise dessa da Defensoria Pública, não é uma crítica, porque, como eu disse aos senhores, não existe hoje no Brasil nenhuma instituição que incorporou o modo de atuar do novo CPC. Existem, são alguns heróis numa instituição aqui, numa outra ali, mas isso não representa ela como um todo, né? Um colega me disse, mas o Núcleo de Saúde do Rio de Janeiro emitiu uma recomendação, porque como o STJ travou o trâmite dessas ações envolvendo concessão de medicamento fora da portaria do Ministério da Saúde, como se aquilo fosse, olha como eles são efetivos. Não, o processo, o tema travou por culpa, não por culpa, em razão de uma ação que eles manejaram. Então, é o mínimo, né? Divulgar um parecer sobre o tema e buscar aliados a solucionar essa questão. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui e, novamente, registro com grande alegria, né, por ter conseguido estar falando aqui
E do outro lado do Brasil, consegui, depois que o meu irmão possa estar presente num outro evento, de uma outra forma que não jurídica, né? E também muito feliz também, porque eu gosto muito do tema do mandado de segurança, e hoje ele foi abordado aqui categoricamente. Eu falo que o mandado de segurança ela é uma ação pedagógica e de caráter de cidadania, porque ela exige a prova pré-constituída, que é aquela que você provoca uma tentativa de solução extrajudicial, para só depois manejar, e, consequentemente, essa provocação será acervo probatório, e ela permite também que você indique quem é um agente público que está fazendo o ato abusivo. E isso é muito importante, porque numa ação ordinária é como se você batesse na parede. E numa ação de mandado de segurança você fala, foi ela, foi ele. E naquela recalcitrância eventual que possa acontecer no ato, aquele comportamento pode ser identificado como um ato de improbidade. E se você estancá-lo, acabou o problema. E numa ação ordinária você bate na parede. E batendo na parede, a sua ação é mais uma. Então eu encerro dessa forma e agradeço a todos pela permanência. Reitero aqui os agradecimentos para os colegas da mesa e, sem dúvida, acredito que os desafios para a Defensoria Pública, sobretudo com esse efeito coletivo, né, para decisões individuais, né, que o colega mencionou aqui, a gente tem que olhar com muito cuidado. E assim, eu adianto que um dos nossos objetivos é buscar um evento que a gente possa discutir esse instituto novo aí, né, o incidente de repetição de demandas repetitivas. E buscando isso que eu mencionei no início, né, de conectar, eu vou um minutinho aqui só mostrar para vocês uma nova ferramenta que está no site da escola. A gente entra com a própria usuário e senha do CASA, né, da intranet da Defensoria, e, igual a Charlene está fazendo ali, ó, ela colocou, né, acesso restrito. Vai lá, Charlene. Conexão escola. Aqui, desce mais um pouquinho. A gente já fez alguns... Já inseriu um material que o... Aí, tá bom, tá bom. Pode subir um pouquinho. Não, ao contrário. Isso, só para ficar no meio da tela. Aí. Foi o primeiro material que a gente recebeu e a gente inseriu, né, os colegas, o Felipe, alguns colegas também da Deside Civil, já fez um estudo, inclusive, da jurisprudência do TJ, eu acredito que Tribunal de Justiça e não sei se é STJ, eles já fizeram um trabalho e, vamos dizer assim, as teses que colam, né, as teses mais recorrentes e algumas sugestões de atuação. Tem alguns ainda que ele já fez os tópicos, mas não está 100% completo ainda, mas, por exemplo, vai no acidentário, aí vai ter um arquivo. Eu peguei logo um que não está pronto, pode fechar esse. Vai lá, volta. Plano de saúde, eu acho que ele já acrescentou. Vamos ver. Ih, também não. Não peguei a cola aqui. Vai lá, talvez o institucional por locações, acho que ele já colocou. Aí, tá vendo? Teses eventuais, enfim. A gente já está fazendo um trabalho e quer fazer de forma gradativa, né, porque é um trabalho que dá muita dificuldade para eles lá, né? Então, eles estão coletando essas informações e já inserindo, inclusive com texto sugerido para o colega colocar, né? Lá já vem assim, copia e cola mesmo, acrescenta as informações do processo. Isso já é uma sugestão para atuação na primeira instância, né? Porque na segunda instância eles, em geral, vão fazer e, enfim, para permitir que o processo chegue da maneira devida, né? Para que eles possam manejar recursos para os tribunais superiores. Então, é um primeiro passo de um trabalho que a gente quer fazer aí, né? Fomentar, e os colegas que tiverem sugestões
sugestões, inclusive de conteúdo. Então, agora a gente está com esse, por enquanto, direito privado, e, enfim, da área civil, e todas as áreas. Depois a gente vai modificar. A gente tem, inclusive, um fórum, está vendo lá em cima? Acesse o fórum, que a gente começa a... vai para o dele, para o e-mail dele, alguma dúvida, alguma pergunta. Com esse assunto, ele está ficando como administrador desse assunto, mas eu queria divulgar, né, e dizer que estamos abertos para receber outras sugestões. Agradeço, termino ressaltando aí, né, que estamos à disposição, né, para buscar, seja sugestões de eventos, temas para serem apresentados, e parabenizo novamente a todos os colegas, né, a todos os servidores da instituição, todo mundo que, dia a dia, tem contribuído para que a Defensoria Mineira seja cada dia mais forte. Uma boa noite a todos.